Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Efésios, capítulo 2, versos de 1 ao 7. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2, verso 1. A palavra está mostrando o que nós éramos e do que Deus nos salvou. Está mostrando a situação interna do pecador. A situação interior do pecador é uma situação de pecado, delito e ofensa. É um estado pecaminoso dentro da pessoa. É um estado morto, podre, corrompido, decomposto, fétido. Morte aqui também enfatiza a separação do pecador de Deus. Estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, mas eles estavam vivos biologicamente e psicologicamente, mas espiritualmente não tinham a vida de Deus. Trata-se da pessoa não regenerada. O não regenerado anda segundo o curso deste mundo, segundo o próprio Satanás, segundo a natureza pecaminosa. Efésios capítulo 2, verso 2 e 3. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. É a situação do ser humano não regenerado. O quadro descrito pelo apóstolo Paulo é de profunda pecaminosidade, perversidade, depravação, desobediência e de ruindade. É um quadro digno da ira de Deus.
Mas na sequência, Deus nos surpreende de forma assombrosa. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou. Efésios 2:4. O que é misericórdia? O texto está nos dizendo que Deus é riquíssimo. Não é que Deus é rico. Ele é riquíssimo. É mais do que rico. Riquíssimo em misericórdia. O que é misericórdia? É Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. Nós não temos nenhum direito de salvação, de perdão, de comunhão, de céu, de reino de Deus. Eu perdi tudo. Qual é o meu direito? Qual é o meu prêmio? É o inferno. O sistema do inferno é um sistema meritocrático. É meritocracia. Só entra no inferno quem merece. E todo mundo merece o inferno como prêmio. O lago de fogo. Merecemos o lago de fogo. O inferno se encaixa exatamente na meritocracia do pecador. O pecador tem mérito suficiente para ir para o inferno. Agora, o apóstolo Paulo nos diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Só Deus é riquíssimo em misericórdia. A cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu não deveria estar aqui hoje, mas estou por causa da misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor não têm fim. Novas são cada manhã. Eu merecia o lago de fogo e Deus derrama a sua graça salvadora sobre mim. Quanto mais conhecemos a misericórdia, tanto maior será o nosso senso de indignidade. A nossa condição era de rejeição total e Deus deveria preterir todos nós, mas por causa do seu amor, Ele nos preferiu e teve grande misericórdia de nós. E por sua graça maravilhosa, providenciou uma estupenda salvação. O texto diz
que o amor e a misericórdia de Deus nos tornaram participantes de 4 acontecimentos juntamente com o Cristo. O amor e a misericórdia de Deus nos tornaram participantes de 4 acontecimentos juntamente com Cristo. Nossa morte juntamente com Cristo, nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Cristo e juntamente com Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Se Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, como diz a palavra, é porque antes Cristo nos fez morrer com Ele na cruz para o pecado. Ganhamos a vida de Cristo juntamente com Cristo, ganhamos a ressurreição juntamente com Cristo. E nesta nossa ressurreição juntamente com Cristo, aconteceu algo grandioso. Cristo veio para dentro de nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, é porque Ele está em mim. E juntamente com Cristo, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. São experiências resultantes da nossa união com Cristo, a partir da nossa atração, a partir do momento em que Jesus nos atraiu a si, quando foi levantado da terra sobre a cruz. Cristo compartilhou essas experiências conosco. Ele vos deu vida. Jesus Cristo veio nos trazer vida. Esta vida que Ele veio trazer é Ele mesmo em nós. Cristo só pode ser a nossa vida porque morremos com Ele na cruz. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Significa que a salvação só se estabelece naquele que creu sua morte e ressurreição juntamente com Cristo. O Pai deu a vida para o seu Filho, e o Filho nos deu a vida que Ele ganhou do Pai. E quando o Espírito transmitiu a vida do Pai ao Filho, o Filho ressuscitou. E nós fomos ressuscitados juntamente com o Filho. Jesus ganhou a vida do Pai e nós ganhamos a vida que Ele ganhou do Pai, porque estávamos mortos com Ele. Jesus repartiu conosco a vida. Jesus ganhou a vida do Pai, mas Jesus não foi egoísta. Jesus repartiu a vida conosco. Esta vida que Jesus partilhou conosco, esta vida que Jesus repartiu conosco, é a maior bênção que se pode pensar, é a maior bênção que uma pessoa pode receber. Com Cristo na morte, com Cristo na vida, com Cristo na ressurreição,
com Cristo no assentar nos lugares celestiais em Cristo. Deus, por causa do seu amor e misericórdia, nos fez passar por todas essas experiências juntamente com Cristo, desde a cruz até o eterno assentar nas regiões celestiais em Cristo. É como que se Jesus estivesse nos dizendo: você que eu atraí a mim, você que eu fiz morrer comigo na cruz, você que foi sepultado comigo, você que ganhou a vida juntamente comigo e foi ressuscitado juntamente comigo, agora você vai assentar-se comigo. Isto fala da obra consumada e do descanso de Cristo. O descanso que Cristo oferece a cada um de nós é o descanso dele e nosso nele. Ele fez tudo para nós, a fim de nos colocar assentados juntamente com Ele. É uma realidade espiritual de fé. É uma realidade espiritual que só pode ser experimentada pela fé na palavra de Deus. Cristo suportou a cruz, fez uma obra perfeita, ressuscitou e assentou-se para nos colocar assentados nele, dando-nos descanso. Sentado é uma condição que representa descanso do pecado, de todas as nossas obras, e o reconhecimento da obra irretocável de Cristo. Ele fez tudo e assentou-se. Só me resta reconhecer a obra que já foi feita, crer e descansar. Irmãos, não é descansar em mim mesmo ou em alguma coisa que eu faço, mas em Cristo. Tem gente que quer descansar, quer experimentar o descanso, mas ela se esforça para descansar, e para descansar eu me esforço fazendo coisas. Não é assim. É por isso que você não descansa, é por isso que você vive agoniado, agitado. Não é descansar em mim mesmo ou em alguma coisa que eu faço, é descansar em Cristo, é nele. E para descansar em Cristo, eu preciso estar em Cristo. Só que eu já estou em Cristo, porque Cristo já me colocou nele. Nele eu estou. Cristo fez todo o serviço, enfrentou o pecado por nós, enfrentou Satanás por nós, nos justificou, nos perdoou, cumpriu a lei por nós, nos fez morrer com Ele, nos deu a sua vida, nos redimiu, nos santificou, venceu Satanás, ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Ele, Ele entrou em nós e Ele vive em nós. A única coisa que precisamos
É estar nele. E já estamos, porque Deus já nos colocou nele. E agora? Agora é crer e crer somente. Marcos capítulo 5, verso 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Como que eu gosto das palavras de Jesus. Não temas, crê somente. A filha de Jairo, um chefe de sinagoga, portanto uma pessoa importante, a filha dele estava doente, uma doença grave, estava morrendo. Ele correu até Jesus, e quando ele chegou a Jesus e contou a história da filha para Jesus, ele estava conversando com Jesus. Chegaram algumas pessoas e disseram a Jairo: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Acabou, a menina morreu, não tem mais jeito. Jesus não resolve mais, nem Deus resolve agora, acabou tudo. Jesus não acudiu tais palavras, ele não ouviu tais palavras, não considerou aquelas palavras, voltou-se ao Pai e disse: não temas, crê somente. Crê somente. Não é crer e orar, não é crer e fazer outra coisa, não é crer e ficar agoniado, é crer somente. Somente crer e descansar através de Cristo. Tudo isto que a palavra de Deus está nos mostrando é um resultado do amor misericordioso. É um resultado do amor misericordioso e da graça maravilhosa de Deus. Por que Deus fez isto tudo com a gente? Por quê? Efésios 2:7, o texto que já foi lido, mas vamos ouvir novamente, responde para nós por que que Deus fez tudo isto com a gente. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2:7. Para mostrar na eternidade a suprema grandeza da sua graça. A nossa situação era uma situação de perdição, mas Deus entrou com a sua graça, fazendo uma mudança. O apóstolo Paulo poderia ter usado apenas a palavra graça aqui, mas por uma questão de ênfase usou dois superlativos: a suprema
suprema grandeza, a suprema riqueza da sua graça, a suprema riqueza da sua graça. Deus quer mostrar para todos sempre a suprema riqueza da sua graça através de nós. Somos a amostra da bondade, misericórdia e graça de Deus. Assim como as grandes cidades têm letreiros luminosos, nós também seremos as tabuletas de propaganda da Nova Jerusalém, propaganda da graça maravilhosa de Deus. Eternamente demonstraremos a suprema grandeza da sua graça, a suprema riqueza da sua graça. Casagrande, comentarista esportivo, disse: desde sempre fui admirador de Lúcifer. Sempre contestei Cristo. Deus não é bom. Mas Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Casagrande é adorador da tocha. Lúcifer, o portador do fogo, o portador da luz. Deus é bom. E a prova que Deus é bom é o que Ele fez comigo, me tirando daquele quadro podre de morte, de corrupção dentro de mim, em pecado, ofensa. Deus me salvou. Eu merecia o inferno e Deus me deu graça, me deu misericórdia. Deus é bom. Satanás aponta o sofrimento que passamos neste mundo para acusar Deus de não ser bom com a gente. E quando Satanás olha para nós, ele vê a bondade, a misericórdia, a graça de Deus e fica muito furioso, muito mesmo. A não ser que você não experimentou ainda a regeneração da suprema graça de Deus, da suprema riqueza de Deus. Porque se você experimentou, então Satanás tem um ódio mortal de você. Se todo mundo gosta de você, se você é o queridinho do mundo, tem coisa errada, irmão. Tem coisa errada. Satanás odeia você. Odeia mesmo. Por quê? Por que Satanás odeia tanto a nova criatura? Porque quando Satanás olha para a nova criatura, o que ele vê? Ele vê a bondade, a graça, a misericórdia de Deus. Deus salvou este traste. Salvou. Deus é bom. Eu sou a prova da bondade de Deus. O que Ele fez comigo é prova suficiente para mostrar a sua imensa bondade, a sua rica misericórdia, seu amor eterno e sua graça maravilhosa.
tenho a impressão que os anjos de Deus, quando olham para nós, ficam fora de si. Por quê? Porque estão vendo a suprema grandeza da graça de Deus. Quando os anjos de Deus olham para nós, eles ficam admirados. O que eles estão vendo? A graça, a suprema grandeza da graça, a suprema misericórdia de Deus. Então, eles estão admirados com a graça que Deus usou em cada um de nós. Satanás tem um ódio inominável da gente, porque quando olha para nós, ele vê a suprema grandeza da graça de Deus, a bondade riquíssima de Deus. Tem gente que se empolga muito quando Deus livra de um perigo. Normalmente fala disso o tempo todo. Deus me curou de um câncer. Deus me livrou de um perigo. Fica admirado, mas Deus... Mas, irmãos, isso é muito pouco comparado ao que Ele fez na cruz por nós. Se você olhar para o Calvário e não ficar em estado de impacto, você não está enxergando a graça de Deus. Desculpe eu lhe dizer, você não é nada. O Calvário não empolga você? Você não fica impactado quando olha para a cruz do Calvário? Quando eu penso como Deus me salvou, de onde Deus me salvou, com o seu amor sem limite, e a graça, misericórdia riquíssima e a sua graça, eu fico impactado, porque eu estou vendo também a suprema grandeza da graça de Deus. Quando eu penso em mim, eu só vejo graça e misericórdia. Viu, irmãos? Quando eu penso em mim, eu só vejo graça e misericórdia. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Deus me salvou e agora eu sou a propaganda viva da sua graça no presente século e no vindouro. Que Deus ilumine os nossos olhos, os olhos do coração, para que possamos enxergar a suprema grandeza, a suprema riqueza da graça de Deus.